pessoal, voltamos aqui para falar mais uma da série Procedimentos com recém-nascido no nascimento. Depois da aspiração de vias aéreas, tem um segundo procedimento, que é o corte do cordão umbilical. O corte do cordão umbilical não é necessariamente uma atribuição e uma decisão do pediatra, é também uma atribuição e uma decisão do obstetra. A gente teve aí por um tempo uma prática de fazer o clampeamento imediato. O que isso significa? Assim que o bebê nascia, já punha uma pinça e cortava o cordão umbilical, certo? E aí os estudos vieram mostrar pra gente que não é legal fazer isso, que o benéfico é deixar que o sangue que é do bebê, que ainda está na placenta, volte para ele antes de clampear. Por quê? Porque a placenta, ela não se solta imediatamente do útero, nem no parto normal, nem na cesárea. Na cesárea leva mais um tempinho, no parto normal é um pouquinho mais demorado. Em geral, entre 1 e 3 minutos após o nascimento, ainda tem sangue que é do bebê, que está lá na placenta, que volta para ele. Junto com esse sangue tem oxigênio, porque a placenta estando ligada, ela ainda está oxigenando o sangue. E esse oxigênio ajuda a criança a fazer a transição de respirar, não respirar, usar o pulmão para oxigenar, não usar o pulmão, né? Ao contrário, não usar para usar. Enquanto isso, vai vindo aquele oxigênio ainda residual da placenta que ajuda a oxigenação dos tecidos da criança. Então, o legal é esperar que pare de ter batimento no cordão para a gente cortar. Enquanto tem sangue da placenta voltando para o corpo do nenê, tem um fluxo que é como se fosse o coração batendo. Você pega lá no cordão, você sente pá, 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 pá. Você olha para ele, você vê que ele tá cheinho de sangue, que ele não tá branco, pálido e fininho. Ele tá cheio. Enquanto isso tá acontecendo, o ideal é que a gente espere e não corte esse cordão, porque senão a gente vai cessar o fluxo desse sangue e voltar pro bebê. Imediatamente após o nascimento, aproximadamente 30 ml por quilo de peso da criança, de sangue que é dela, ainda está lá na placenta. Então, um bebê de 3 quilos, na hora que ele acaba de nascer, ainda tem 120 ml de sangue que é dele, que está na placenta. Nesse sangue tem volume de plasma, tem célula vermelha, que tem ferro, que tem hemoglobina, tem célula branca, que defende o corpo de infecção, tem célula pluripotencial, que são as células que podem se transformar em qualquer célula do corpo. Então, quando a gente deixa esse sangue ficar na placenta, a gente diminui um monte de benefício que pode ter para essa criança. Os trabalhos mostram que nos prematuros, o clampeamento precoce do cordão aumenta o risco de desconforto respiratório, hemorragia intracraniana, hipoglicemia, distúrbios metabólicos e nos bebês de termo, que são os bebês que nascem de 37 semanas para frente, também tem alguns benefícios de deixar esse fluxo de sangue voltando para o corpo do bebê. O principal que a gente sabe que interfere muito é a proteção contra a anemia. Quando tem lá 120 ml de sangue no bebê de 3 kg de sangue que fica lá na placenta, ali tem ferro e ali tem célula vermelha. Quando a gente deixa esse sangue voltar para o corpo do bebê, a gente fornece mais ferro para o corpo dessa criança. E isso vai garantir um estoque que vai proteger ela de anemia, principalmente no primeiro ano de vida, que é uma coisa muito prevalente nas crianças, a anemia. E pode interferir na imunidade, no crescimento e etc. E no funcionamento desse organismo. Então, assim, o ideal é que o neném nasceu bem, ele vai para o colo da mãe e ele continue ligado no cordão até que pare esse batimento. Cessou o batimento, a gente pode ir lá, botar uma pinça e cortar o cordão e o bebê vai funcionar. O corpinho dele vai funcionar sozinho, sem depender mais da placenta da mãe. Quem é que decide? O bebê que não nasce bem, o pediatra pode falar assim, não, eu quero que corte. Porque para fazer a reanimação, para levar lá e fazer os procedimentos de dar oxigênio, de insuflar o pulmãozinho, em ambiente hospitalar, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana, ainda está indicado que seja cortado, o bebê seja levado para um berço específico que tem calor, para a gente fazer a reanimação, para ajudar esse bebê a passar a respirar. Já existem trabalhos que mostram benefício em você fazer esses procedimentos com o bebê ainda ligado no cordão.
mas isso ainda não foi aceito pelas nossas sociedades oficiais de pediatria. Então, em ambiente hospitalar, a gente não pode reanimar o bebê ligado no cordão. Espero que isso ainda chegue a mudar, do mesmo jeito que mudou a questão da aspiração de vias aéreas, que hoje é recomendado não aspirar mais. Espero que a gente chegue nesse ponto de recomendar que, se for necessário fazer alguma reanimação, algum procedimento para que esse bebê oxigene adequadamente, seja feito ligado no cordão ainda. Por quê? Porque isso garante que ainda está vindo oxigênio enquanto a gente está fazendo os procedimentos para reanimar o bebê lá. Porém, em ambiente hospitalar a gente não pode fazer isso, porque senão a gente vai sofrer as penalidades por desobedecer o nosso conselho de classe, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria. Como doutora, que eu vou falar para os profissionais que estão no meu parto que eu desejo que o cordão só seja clampeado quando parar de pulsar e quando tudo que é do nenê estiver voltado para o corpinho dele. Você vai falar para o seu obstetra, para o obstetra que está atendendo o seu parto, que você tem esse desejo, que se o bebê estiver bem, que ele seja cortado, o cordão só seja cortado a partir do momento que o fluxo de sangue parar de pulsar, que o fluxo de sangue cesse da placenta para o bebê. Você pode falar para o seu obstetra do pré-natal, que vai atender seu parto, ou se você for ser atendido no hospital, você fala isso para o obstetra do hospital e para o pediatra também, porque os dois vão decidir o momento do corte de cordão. O obstetra pode decidir cortar por algum motivo materno, que ele quer acelerar ali o procedimento de desligamento do bebê, e o pediatra pode pedir para cortar se ele achar que é necessário fazer algum procedimento no bebê. Então os dois precisam estar cientes que você deseja que esse cordão seja mantido até parar de pulsar. E que, se você tiver o desejo que o pai do bebê corte, ou outra pessoa, o pai, a parceira, ou uma avó, alguém da família que esteja ali na sala de parto, corte esse cordão, você tem que conversar isso previamente com o obstetra e com o pediatra, tá bom? Deixa isso conversado, escreve isso no seu plano de parto, ou se você tiver o seu obstetra do coração ou o seu pediatra do coração, você vai combinar tudo isso com ele e na hora o pediatra e o obstetra vão fazer do jeitinho que você desejou, dentro das condições de nascimento do seu bebê. Gente, por que o cordão passou a ser clampeado na era moderna imediatamente após o nascimento do bebê? Tem um livrinho que chama Além da Sobrevivência, do Ministério da Saúde, que conta uma história de que isso começou quando o parto passou a ser do protagonismo do médico e começou a ser feito no hospital. Quando era feito por parteira, que era feito em casa, lá nos primórdios, nunca ninguém clampeou e cortou esse cordão imediatamente. Sempre se esperou aí o fluxo de sangue, que é do nenê, voltar para ele. Quando o parto passou a ser feito dentro do hospital e dentro de uma sala cirúrgica, o que acontecia? Tinha um parto, depois tinha outro, não podia ficar esperando. E essa urgência fez com que começasse a se fazer esse procedimento. O neném nasceu, já clampeava, já cortava e já passa para outro. Infelizmente, é essa explicação nada romântica e nada bonita. O clampeamento imediato do cordão não tem uma explicação médica, não tem uma necessidade para o bebê, que a gente achava que precisava ser feito isso por algum motivo para o bebê ou para a mãe. É simplesmente porque tinha necessidade de terminar logo aquele procedimento para começar outro, liberar a sala e começar outro. Então isso é uma intervenção que começou na era moderna, na era da tecnocracia, quando o parto passou a ser feito dentro do hospital. Os trabalhos e os estudos mostram que a gente deve voltar para a época que o cordão ainda pulsava e a gente deixava a coisa acontecer de uma maneira natural, porque a própria natureza se encarrega de parar o fluxo de sangue da placenta para o bebê. A natureza parou o fluxo de sangue da placenta para o bebê, porque a placenta descolou, porque parou mesmo, coagulou o sangue que estava no cordão, aí sim a gente pode cortar e pode deixar o nenê com aquela presilhinha prendendo ali no umbigo, né? E a gente não vai trazer nenhum malefício para o bebê. Então essa é a história. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem Além da Sobrevivência, do Ministério da Saúde. Fala sobre todos os procedimentos que são feitos com o neném e da necessidade da gente fazer procedimentos individualizados que respeitem essa criança que está nascendo. Com relação ao corte do cordão, tem uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, que é com relação a guardar as células-tronco para fazer uma transfusão, eventualmente, no futuro. Então, fazer coleta de células-tronco.
A coleta de células-tronco, para ela ser efetiva, ela tem que ser feita com até 1 minuto após o nascimento do bebê. E isso acaba interferindo daí no clampeamento do cordão. Que o clampeamento tardio geralmente acontece entre 3 e 5 minutos de vida do bebê. Se a gente clampear com 1 minuto, vai ter sangue que é do bebê que ainda está na placenta que não voltou para ele. Então isso é uma desvantagem de fazer a coleta de células-tronco. Na minha opinião, as evidências científicas não sustentam a coleta de células-tronco como algo benéfico. Existe muito mais benefício em você fazer o clampeamento tardio e deixar o sangue que é do bebê voltar para ele do que colher, porque a chance de você poder usar essas células-tronco que foram coletadas é muito menor do que a chance de, se seu filho precisar de uma transfusão ou de uma transplante de medula no futuro, ele encontrar um doador compatível no banco de sangue é maior do que dar certo com essa célula-tronco que foi coletada. Então, se você me perguntar o que eu acho que deve fazer, eu acho que deve deixar, não colher as células-tronco e deixar o fluxo acontecer naturalmente e clampear quanto mais tardio, melhor, esse cordão umbilical. Então, um beijo pra vocês, boa sorte no nascimento aí do bebezinho de vocês, que isso aconteça da maneira mais gentil e mais legal possível. Beijo!